Bom dia, amados irmãos, graça e paz. A palavra que Deus deseja ministrar aos nossos corações nessa manhã se encontra em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 ao 32, que diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Primeira coisa que eu quero falar nessa manhã com os irmãos: saia do barco, saia da sua zona de conforto. Pedro foi o único dos discípulos que saiu, que foi ousado e pediu a Jesus para que pudesse ir até ele. Jesus, o chamando, ele teve coragem, mesmo em meio à tempestade, de sair do barco e andou sobre as águas. Eu digo que nós devemos sair do barco, sair da nossa zona de conforto, porque é a partir daí que nós começaremos a vivenciar as obras sobrenaturais e extraordinárias do Senhor. Porque quando nós saímos da nossa zona de conforto, que nós começamos a confiar naquilo que Jesus pode fazer por nós, que nós começamos a entender como Jesus age, nós podemos vivenciar as obras extraordinárias dele. Já parou para se perguntar por que nós não vivenciamos tantas as obras sobrenaturais do Senhor? Por que nós não vivemos as obras extraordinárias de Deus preparado para nós? Provavelmente é porque nós estamos na nossa zona de conforto. Nós não estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para poder vivenciar aquilo que Deus faz por nós. Porque estamos acostumados com a comodidade, estamos acostumados com o comodismo. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto para vivenciar as obras extraordinárias do Senhor. Eu te incentivo a sair. Saia, faça um voto ao Senhor, viva mais intensamente, viva aquilo que Deus tem preparado para você, saia das quatro paredes, saia do sofá, da cama, levante-se e vá ao encontro de Jesus. E outra coisa que eu quero te dizer é que não tenha medo, porque o medo nos atrapalha de vivenciar a glória do Senhor. Pedro, quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar, ele começou a descer. Então ele grita para que Jesus o salve. Jesus, estendendo a mão, o ergue novamente. O medo nos atrapalha a enxergar a Cristo. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos a olhar para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para os nossos anseios, para os nossos medos, nós começamos a afundar, porque o medo é falta de fé. Porque quando nós temos medo, nós estamos demonstrando que nós não confiamos plenamente em Jesus. Então nós precisamos abandonar o medo e viver pela fé, viver confiando naquilo que Deus vai fazer por nós. Então não deixe que o medo te atrapalhe. E como diz o texto, que Jesus estendeu as mãos para Pedro e o ergueu. Pedro estava muito próximo. A palavra de Deus não fala que Jesus caminhou até ele. Ela foi rico no detalhe de dizer que Jesus estendeu as mãos para erguer Pedro. Então Pedro estava muito próximo de Jesus. E às vezes somos assim também. Estamos muito próximos de chegarmos até Jesus. Mas o fato de olharmos para os problemas e as dificuldades façam que nós venhamos a começar a afundar. E isso nós começamos a não enxergar mais a Jesus na nossa frente, mas somente os problemas, as adversidades e os nossos medos. Eu quero te incentivar a sair do barco, a ter ousadia, a ter fé, mas não ter medo de continuar sendo ousado para que você possa encontrar com Jesus. Porque quando Jesus estendeu a mão, quando Pedro reconheceu que estava afundando e pediu para ser salvo, e Jesus estendeu a mão sobre ele para o salvar, fala que eles voltaram para o barco, juntos. E quando eles estavam no barco, a tempestade cessou. Deus ainda cuida de nós. Se nós estivermos passando, no momento que nós estivermos ousando e estivermos passando por dificuldades e olharmos para os lados, Jesus ainda está disposto a estender as mãos, a cuidar de nós, para voltarmos juntos para o barco, protegidos, num lugar seguro. Então que Deus possa te abençoar nesse dia, que você possa ter esse dia abençoado, que você possa viver as obras extraordinárias do Senhor e sair do comodismo para viver o extraordinário do Senhor. Que Deus abençoe. Fique com Deus.